um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Amém. Feche os teus olhos, oramos ao Senhor. Soberano Deus eterno e grandioso Pai, Deus querido, Deus amado, estamos diante da tua palavra santa, pura e imutável, que o diminua, Senhor, cresça, e toda honra, glória, louvor e adoração é dada a ti e a pessoa do teu Espírito, e o mesmo Espírito trabalha no coração, na mente e no entendimento de cada um de nós, para que possamos entender e compreender a tua palavra do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, desocupa as mãos, aplaude e glorifica o Senhor Jesus. Palma com glória a Deus. Quantos creem que Deus está aqui? Levante a mão. Escute o que eu tenho para falar de Deus para a tua vida. Quantos creem que Deus está? Amados irmãos, eu quero basear a mensagem nessa noite no texto ao qual nós fizemos menção aqui nesta noite. E eu quero te dizer algo da parte de Deus, se tu crê. Eu sei que tem muita gente que chegou aqui nessa noite com a mão na alça do caixão. Mas quando você sair daqui nessa noite, tu vai sair daqui carregando a tua bênção e a tua vitória. Quem acredita, levante a mão e diga glória a Deus. Olha para o teu irmão do lado, diga assim: quem te viu com a mão na alça do caixão, vai ter que te ver com a mão na vitória. Tu não entendeu nada, daqui a pouco você vai entender o que Deus vai falar contigo. A Bíblia fala, irmão, segundo o escritor Lucas, que certo momento do ministério de Jesus, após ser batizado, ir para o deserto e ser tentado e ser experimentado, Jesus sai do deserto, ele reúne um grupo de homens e separa os seus discípulos, e com ele sobe uma grande multidão para o alto de uma montanha, aonde o Senhor vai começar a pregar a sua primeira mensagem, conhecida biblicamente como o Sermão da Montanha. E ali Jesus começa a dar uma série de instruções e ensinamentos, dentre elas o mais famoso, conhecido como o Sermão das Beatitudes ou das Bem-aventuranças, quando Jesus começa dizendo: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a Bíblia diz que logo após Jesus descer deste monte, ele vai para a cidade de Cafarnaum, e na cidade de Cafarnaum ele vai ter um encontro com um centurião, ao qual o seu servo está enfermo em casa. E quando o seu servo está enfermo em casa, ele vai até Jesus e ele vai falar aquela mensagem que nós conhecemos. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do teto de minha casa, porque eu sou homem pecador, mas eu reconheço que uma palavra da tua boca é suficiente para que o meu servo seja curado. Quantos aqui creem que uma palavra de Deus para a tua vida pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar o teu cativeiro? Levante a sua mão e dá glória para Jesus. Quem está entendendo, levante a mão e dá glória para Jesus. Depois que ele sai da cidade de Cafarnaum, o texto vai dizer: e aconteceu pouco depois, ou seja, de Jesus descer do monte, curar o servo através de uma palavra do centurião, Jesus está indo para uma cidade chamada Naim. O nome Naim significa tranquilidade ou paz. A Bíblia fala que quando Jesus está se direcionando para essa cidade, dera-se conta que um fato está ocorrendo nesta cidade, ao qual uma mulher, a Bíblia não menciona o seu nome, mas diz que um dia a morte bateu na porta da casa desta mulher e ceifou a vida do seu marido. Quando eu li esse texto, eu comecei a meditar algumas coisas que o Senhor coloca no meu coração, porque eu entendo que toda mulher que aqui está, todo homem que aqui está, no dia em que você teve uma consciência madura para refletir a
acerca da sua vinda, você começou a traçar planos, sonhos e objetivo. Você disse: um dia eu vou casar, eu vou contrair um matrimônio, eu vou construir uma casa, uma família, eu vou alcançar algumas coisas. E eu entendo que esta mulher um dia fez a mesma coisa que eu e você faria. Ela vai casar-se, ela vai ter o seu esposo, ela vai ter um filho, e um dia, sem mandar respostas, se fosse no dia de hoje, sem mandar um WhatsApp, uma mensagem, um telegrama, a morte bateu na porta daquela mulher e ceifou a vida do seu marido. E aí eu aprendo uma coisa e descobri outros dias que havia um provérbio do mundo que dizia que um raio não cai a mesma vez no mesmo lugar. E a gente descobriu cientificamente que ele pode mais de 1, 2, 3, 4, 5 vezes um raio cair no mesmo lugar. Aí tu vai dizer: pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que um dia a morte bateu na porta daquela mulher e levou o seu marido. Quando leva o seu marido, está levando parte dos seus sonhos, está levando parte dos seus projetos. Alguns dos sonhos que aquela mulher tinha morre junto com o seu marido, e ela nunca imagina que pela segunda vez a morte bateria de novo na sua porta. Mas eu entendo algo, que no sobrenatural de Deus este algo vai acontecer, mas não para vergonha e não para derrota dela, mas é porque Deus queria glorificar o nome dele na vida daquela mulher. Se tu acredita, levante a mão e dá glória para Jesus. A Bíblia diz que agora a morte, porque às vezes a gente tem essa sensação que estamos bem, estamos seguros e nada de ruim vai acontecer com a gente. Mas enquanto nós estamos ligados a esta terra, nós estamos fadados a todo tipo de problema, luta, dificuldade. Às vezes é que nem eu falo, eu não fico na carne, eu fico no osso, com os crentes que ficam murmurando e reclamando porque não gosta de passar luta, não gosta de passar de... Ai, eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na igreja. E quem disse que isso me torna imune de passar por dificuldade? Jesus estava no barco com os discípulos, mas a presença de Jesus não significou ausência de tempestade. Jesus estava no barco, a tempestade veio do mesmo jeito, mas a diferença é que com Jesus no barco, ele levanta a mão e a tempestade tem que ir embora. Quando o crente tem Jesus, a presença de Jesus no nosso barco não significa ausência de luta. Não é porque eu sirvo a Deus que eu não vou passar por dificuldade. Esta mulher conhecia Deus, conhecia porque ela é judia, ela é uma hebreia, conhecedora da palavra. A morte levou o marido e agora levou o esposo. E é bem verdade que quem sabe no meio desta aprovação, ela está até pensando que Deus esqueceu dela, que Deus não é na vida dela, Deus não gosta de mim, Deus não me olha mais, porque essa é a primeira sensação que nós temos quando estamos passando por dificuldade. Deus não é na minha vida, Deus não é mais comigo. Não, entenda, Deus está usando esta prova para te estruturar, para te preparar, para te fortalecer e para mostrar que Ele é Deus na tua vida e Ele tem poder até quando a morte chega. Se tu crê nisso, aplaude, glorifica e exalte ao nome desse Deus. Então servir a Deus não significa ausência de problemas. Estamos fadados, irmãos. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: no mundo vocês vão ser só maravilha. Não, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus venceu, o apóstolo Paulo vem anos depois escrevendo, dizendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Ei, junto com esta luta, com esta prova, Deus já determinou a tua bênção e a tua vitória. Quem acredita, diga glória a Deus. Mas deixa eu correr aqui para terminar. A morte bate segunda vez na porta desta mulher.
E entenda uma coisa, que alguém naquela época morrer no meio dos seus dias, ou seja, numa idade jovem, era considerado biblicamente um juízo de Deus. A morte levou o marido, todo mundo está dizendo, recebeu o julgamento de Deus. O filho morreu, todo mundo está dizendo, recebeu o julgamento de Deus. Você está entendendo o que aquela mulher está passando naquela cidade? Todo mundo está olhando para ela dizendo, Deus não é na tua vida, Deus não é contigo, está recebendo o juízo de Deus. Para quem conhece Bíblia e lê Bíblia, sabe que um dos juízos de Deus, quando Deus se revoltava contra uma nação, era fazer com que os seus filhos não alcançassem a velhice, mas morressem nos meios dos dias. Então quando o marido dela morre e o seu filho ainda jovem morre, alguém está olhando para aquela mulher e está dizendo, é a mão de Deus, é Deus que está pesando. Porque assim que acontece na vida de um crente. A primeira luta que a gente passa já tem um monte de dedo, porque para apontar dedo tem um monte de gente para dizer, é Deus que está cobrando, está pesando a mão. Mas tem gente que não entende que é Deus que está usando essa situação, porque lá na frente Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar e vai mudar a tua história. Glorifica ao nome desse Deus. Só quem acredita, levante a mão e dá glória para Jesus aí. Então muitas vezes, para apontar o dedo para você, ou diante da situação que você está vivendo, está passando, tem um monte para te julgar, para te condenar. E é isso que essa mulher está passando. Muita gente está apontando o dedo dizendo, Deus te esqueceu, Deus te abandonou, é a mão de Deus que está pesando. Mas tem coisas que são fatalidades, são coisas que a gente tem que passar na nossa vida e é inevitável. Entenda uma coisa, agora esta mulher está indo sepultar o seu único filho. Só que quando Jesus está indo, aí eu aprendo uma coisa que o texto diz, e aconteceu que pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Aí eu leio no texto, que enquanto a mulher está se preparando para enterrar o filho, Jesus está indo na direção dela. Não, tu não entendeu, senão tu tinha dado glória a Deus. Olha para esse crente do teu lado e diga, eu não sei como tu chegou aqui, mas Jesus está vindo na tua direção. Diga, Jesus está vindo na tua direção. Aí você vai dizer, pastor, e o que tem isso? Porque eu aprendi algo, eu nunca vi Jesus ir a um lugar e não fazer nada. Aonde Jesus ia é porque algo diferente ia acontecer. Tem gente que já entendeu e deu glória a Deus. Tu chegou aqui pensando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou e que Deus não é na tua vida. E Jesus diz, fica tranquilo que eu estou vindo aí nessa noite para ter um encontro contigo. Aleluia! Quem acredita, levante a mão, diga glória a Deus. Quando Lázaro estava morto 4 dias, a Bíblia diz que Jesus falou, vamos para Betânia. Quando ele chegou lá, Lázaro que estava morto ressuscitou. Quando ele foi a Jericó, o cego que estava à beira do caminho voltou a enxergar. Quando ele foi ao encontro dos discípulos no meio do mar, quando o vento estava soprando, a tempestade se acalmou. Então se Jesus está indo, é porque Jesus vai fazer algo. Jesus está caminhando na tua direção hoje, é porque, eis, queira o diabo ou não queira, algo diferente vai acontecer na tua vida, na tua casa, no teu ministério e na tua família. Só quem crê. Quem não acredita faz silêncio, mas quem acredita dá glória para ele aí. Aleluia. Ei, pega na mão desse crente e diga, tu crê que Jesus está vindo aí? Tu crê? Você está entendendo? Porque Deus trabalha no invisível, no sobrenatural. A mulher está com a mão, a mulher está lá com o caixão, velando o filho, dizendo, vou enterrar, acabou tudo, não tem mais jeito, mas ela nem imagina que Jesus está vindo. Sabia que aquele momento, quem sabe ali no meio da caminhada, aquela mulher está dizendo, eu vou largar tudo, eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais ser crente, não quero mais confiar em Deus. E sabia que aquele momento que tu pensa em parar, aquele momento que tu diz, nunca mais eu vou na igreja, nunca mais eu coloco o meu pé dentro da casa de Deus porque nada muda, é aquele momento que o diabo está desesperado, porque ele sabe que é aí que Deus vai agir, é aí que Deus vai trabalhar, porque Deus trabalha com limite. Quando você diz não dá mais, é aí que Deus começa a trabalhar na tua vida. Levante a sua mão para dar glória para Deus aí.
Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque Deus olhou para ele e disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aquela mulher está pensando, quem sabe, a Bíblia não fala, mas eu quero conjecturar aqui que aquela mulher está dizendo: eu vou largar tudo, eu vou parar, eu vou desistir, meu marido morreu, olha aí meu filho, agora eu estou indo enterrar, acabou meu sonho, acabou meus projetos. Mas ela nem imaginava que Jesus estava vindo ao encontro dela. Você está entendendo? Quem sabe tu chegou aqui dizendo: não dá mais, não aguento mais, não tem mais jeito, e Jesus está dizendo: fica tranquilo, tu nem sabe o que eu estou preparando para ti, tu nem sabe a vitória que eu tenho colocado na tua mão. Deixa eu correr aqui para terminar. Quantos creem que Deus está aqui? Diga glória a Deus. Só que quando Jesus está indo para lá, a cidade de Naim ficava aproximadamente entre 1 a 2 dias de caminhada da cidade de Cafarnaum, que era onde Jesus morava, e ali instaurou o seu ministério. E agora Jesus está indo para a cidade de Cafarnaum. Só que quando Jesus está indo, a Bíblia fala assim: e com ele ia uma grande multidão. E com ele ia uma grande multidão. E aí o texto, o escritor fala que de dentro da cidade também está vindo uma viúva para enterrar o seu filho, e com ela vinha uma grande multidão. Uma grande multidão. Você viu que a Bíblia fala que tem duas multidões aqui? Uma multidão vem com Jesus, e a multidão que vem com Jesus vem cantando. A multidão que vem com Jesus vem se alegrando. A multidão que vem com Jesus não tem triste, não tem doente, não tem enfermo, não tem paralítico, porque está andando com Jesus. E quem anda com Jesus não anda triste. Quem anda com Jesus deita no travesseiro e dorme a noite toda, porque está com Jesus. Estou mentindo? Davi diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. A multidão que vem com Jesus não tem ninguém com fome, porque com 5 pão e 2 peixes ele alimenta a multidão. Aleluia. Só que agora a Bíblia aponta outra multidão e diz: e vem chorando, pranteando. Quem anda com Jesus anda alegre. A multidão que está sem Jesus tem o que? Morte, choro, tristeza, angústia, desespero. E hoje eu quero te perguntar: de qual multidão tu quer fazer parte? Da multidão que anda com Jesus? Ou da multidão que anda... Sabe qual é a multidão? Sabe o que simboliza a multidão que anda sem Jesus? É o mundo aí fora. Por isso que o mundo aí fora chora. Por isso que o mundo aí fora geme. Por isso que o mundo aí fora tem pessoas tirando a própria vida, pessoas, casamentos sendo destruídos porque não querem andar com Jesus. Mas a multidão, a igreja que simboliza a multidão que anda com Jesus, tem milagre, tem cura, tem multiplicação, tem porta aberta, tem salvação, tem transformação de vida e uma coroa de vida eterna. Se tu crê, aplaude e glorifica a Deus aí. Ei, olha pro irmão do lado e pergunta: tu quer andar com Jesus ou sem Jesus? Pastor, o que eu tenho que fazer para fazer parte da multidão que anda com Jesus? Aceite Ele como teu Salvador da tua alma. Se está parado, volta hoje para Jesus. Você está entendendo? A multidão que vem com Jesus vem se alegrando. Porque crente, irmão, que anda com Jesus, ele pode comer arroz, feijão e bife zoiudo, que tu não sabe, é ovo frito, a semana inteira, mas ele dá glória a Deus porque tem Jesus. Ele vem com a bicicletinha, a roda parece um 8 balançando, mas ele vem dando glória a Deus porque tem Jesus na sua vida. Aleluia! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas a multidão está andando com é Jesus que está andando com a multidão, ou é a multidão que está andando com Jesus? Aleluia! A multidão que está andando com Jesus estava indo para Naim, a multidão foi para Naim. Porque tem gente que quer andar com Deus, mas está assim com o mundo. Não vai estreitar o negócio, segura aí. É verdade ou não é? Não, se eu estou indo para, vamos dizer, o pastor Vanderlei mora em Canoas, para mim andar com ele eu tenho que ir para Canoas. Se ele quer andar comigo, ele tem que vir para Novo Hamburgo.
Então andar com alguém significa você viver o que ela está vivendo, ou seguir os passos dela. Andar com Deus significa, não é andar com Deus, eu sou crente, aceitei Jesus, não. Andar com Deus significa viver os planos e os projetos de Deus. Não é Deus lá atrás e você na frente, ou você na frente e Deus lá atrás, não. É lado a lado, é viver os planos. Se tu quer andar com Deus, Deus está te convidando hoje para viver os planos e os projetos que Ele tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Isso, se é para aplaudir Jesus, é para Ele. Para mim andar com alguém, eu tenho que seguir os seus planos. Ou seja, a Bíblia fala, o maior exemplo de andar com Deus é Enoque. A Bíblia diz, e andou Enoque com. A palavra com é junto, é entrelaçado. Não é Deus lá e eu aqui, ou eu faço o que me dá na telha, o que eu acho que é melhor. Não, é viver o que Deus tem para minha vida. Porque o evangelho moderno está assim hoje. Os crentes querem adaptar o evangelho à vida deles. Não, eu apareço quando eu quero, eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não, quero andar com Deus e seja disposto a viver o que Deus tem para a tua vida. Quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, e aquilo era um sinal, e ele entendia que era uma chamada de Deus para a sua vida, a primeira coisa que ele faz, ele mata os bois e queima a carroça. Aí sabe por que ele mata boi e queima a carroça? Porque ele está dizendo, se Deus está me chamando, eu não posso ter pendência. O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. Mas o que tem de crente querendo andar com Deus, mas tem pendência. Mas hoje é noite de matar boi, queimar carroça e começar a viver os planos de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Pergunta para o irmão, de qual multidão tu faz parte? Você está entendendo? Multidão que anda com Jesus tem alegria, porque a Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. A outra multidão tem choro, tem morte, é o mundo aí fora. Você está entendendo? O mundo aí fora geme e chora porque não quer andar com Jesus. Eu sou muito novo, tem o baile, tem a festa, tem a cervejada, tem o uísque, tem o champanhe, tem o dinheiro, tem os bailes, tem as noitadas, mas sem Jesus. E a Bíblia diz que esse caminho parece bom, mas leva à morte. Agora andar com Jesus é certeza de vitória. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nem a morte, nem a distância, nem a profundidade, nem anjo, nem potestade, nem criatura alguma, nem a luta, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, antes de eu terminar a mensagem, eu quero deixar essa pergunta no ar. Hoje você decide de qual multidão você quer fazer parte. Mas entenda que para andar com Jesus, você precisa viver os planos de Deus para a tua vida, a vontade de Deus. Mas uma notícia eu te dei para te dar, que para viver a vontade de Deus é fácil. Por quê, pastor? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha para o irmão e diga assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Você está entendendo? Agora tem duas multidões, uma anda com Jesus, a outra sem Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Olha, escute o que eu vou te dizer. A multidão que vem com Jesus, alegre, a outra chorava. Ela já tinha perdido o marido e agora ela está indo enterrar o seu único filho. Só que ela não está indo enterrar só o filho, ela está indo enterrar a sua história. Ela não está indo enterrar, vou repetir, só o filho, ela está indo enterrar a sua. Sabe por quê? Eu creio que tem gente que vai rir agora, mas é verdade. Eu já fiz e eu sei que tem gente que já fez. Quem já chegou naquela parte da Bíblia que fala da genealogia e tu pulou e não leu? Eu já pulei. Pulou ou não pulou? Eu pulei. Aí está lá, Adão gerou Caim e Abel. Caim matou Abel, e Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Enoque. Enoque gerou Matusalém. E Matusalém gerou não sei mais quem lá. E aí vai.
São 14 gerações, de Adão até Noé. E depois mais 14 gerações pré-diluviana, após o dilúvio. São 14 gerações pré-diluviana, ou seja, de Adão a Noé são 14 gerações. E depois do dilúvio são mais 14 gerações, até o patriarca Moisés. E aí vai, até o patriarca Josué. E aí depois começa lá em Raabe, a prostituta, para chegar em Jesus Cristo, a raiz de Jessé, a estrela. Mas a gente pula. Mas só que se você observar lá, lê em casa, a genealogia não é contada a partir da mulher, mas do homem. A história de uma família, ela só teria sequência se houvesse filho homem. Aleluia. Por isso que todo judeu prezava que o primeiro filho, o primogênito, deveria ser homem. Era sinal de bênção de Deus, porque Deus estaria dando sequência na sua vida e na sua história. Mas uma vez que o marido desta mulher morreu e o seu filho agora ela está indo enterrar, ela não está indo enterrar o seu filho, ela está indo enterrar a sua história. Aleluia. E tem muita gente olhando na janela da cidade dizendo: a história dela acabou, a história dela terminou aqui. Mas ela nem imagina que o homem que tem poder para colocar uma vírgula onde o diabo coloca o ponto final, estava esperando ela na porta daquela cidade para dizer: a tua história não vai terminar, ela vai continuar. Dá para dar glória aí, crente? Deus te trouxe aqui para te dizer que a tua história não vai terminar assim. Alaba, canta, laia, sopra. Levanta a mão aí para dar glória para esse Deus. Não olha para esse crente do teu lado. A tua história não vai terminar assim. Aleluia. Muita gente está vendo aquela mulher indo enterrar a sua história. E quantas vezes o diabo tenta colocar um ponto final, dizendo: não canta mais, não prega mais, não profetiza mais, não abre mais culto, terminou para o teu filho, para a tua casa, para a tua família. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu correr para terminar aqui. Escute. Segundo algumas linhas de estudo, afirmam alguns estudiosos e leitores da Bíblia, que na tradição judaica, o cortejo fúnebre ele tinha que sair da rua principal, lá no fundo da rua, passar por toda a cidade, para que todos vissem o luto daquela pessoa, e todos deveriam se condoer ou sentir a dor daquele que estava indo enterrar. Ou seja, sabe o que eu percebi aqui? É que todos, lembra do que eu falei no final? Todos viram o que aquela mulher estava vivendo. E tem momentos que a gente é crente e a gente pergunta: Deus, por que o Senhor está permitindo todo mundo ver o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo e o que eu tenho passado na minha vida? É verdade ou não é? E é bem verdade que muita gente olha na janela, alguém sai no portão, alguns estão sentindo a dor daquela mulher, mas outros estão aplaudindo, dizendo: bem feito, tinha mais que acontecer, merecia, é a mão de Deus. Muita gente ali estava até alegre com o que estava acontecendo com aquela mulher. Sabe aquelas vizinhas fofoqueiras que bate língua o dia inteiro, que não tem o que fazer, não tem uma louça para lavar, estava lá dizendo: viu o que aconteceu com a Maria? O marido morreu, agora o filho. Deus não é na vida dela. O comentário corre pela cidade, porque a cidade de Naim era uma cidade pequena. Aí a gente fica perguntando: Deus, por que é que o Senhor permitiu todo mundo ver o que eu estou passando? Aí o apóstolo Paulo vem escrevendo, dizendo que nós somos assistidos como num espetáculo. Aí Deus traz uma revelação ao meu coração, porque a Bíblia fala que Deus sempre deixa uma nuvem de testemunha. Ou seja, Deus permitiu todo mundo ver aquela mulher carregar a alça do caixão, porque dali a pouco eles iam ter que olhar para ela e ver o milagre de Deus na vida dela. Se tu acredita, glorifica o nome desse Deus. Aleluia! É por isso que Deus está deixando muita gente ver o que tu está passando.
não é para tua vergonha, não é para tua derrota, mas é para eles poder ver o que tu está passando hoje, o que tu vai viver amanhã. Eles vão ter que dizer: é Deus na vida dela, é Deus na vida dele, porque eu vi. O comentário não vai ser mais está morto, o comentário vai ser assim: eu vi, o menino estava morto de verdade, ela passou aqui com o caixão, mas eu não sei o que aconteceu. Sabe o que Deus vai fazer? Eles vão olhar para ti e vai dizer: não, era o filho dela, que outra hora estava ali na boca de fundo comprando um cigarro de maconha, uma bucha de cocaína, mas não sei o que aconteceu. Agora ele está indo para o culto com Bíblia debaixo do braço, está pregando, está cantando. O casamento dela estava destruído, o caminhão já estava na frente de casa para levar mudança, mas eu não sei o que aconteceu. O marido voltou para casa, agora está na bênção. É Deus, é Deus. Eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Só quem crê, só quem crê. Olha para o teu irmão e diga: muitos vão ter que ver. O salmista Davi disse assim: eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lado de um charco horrível de luto sobre uma rocha, e pôs um novo cântico de vitória nos meus lábios, a saber, um hino de vitória ao nosso Deus. Agora muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu estou esperando a revelação, pastor. Está saindo quentinha. Eu sim, aleluia! Quantos creem que Deus está aqui? Diga aleluia! Todos viram aquela mulher carregar a alça do caixão, sair lá do fundo da cidade para sair lá no portão. Estou chegando no final. Glória a Deus, aleluia! Quando ela está chegando no portão da cidade, porque algumas linhas de estudo. Alguém consegue uma toalhinha para mim? Porque não limpou o nariz, né? Porque algumas linhas de estudo diz que se o cortejo fúnebre passasse da porta da cidade para fora, não podia mais voltar, porque judeu não enterra os seus mortos dentro da cidade, só do lado de fora. Aí se Jesus está vindo, eu pensando comigo, Jesus podia ter encontrado ela lá no fundo da cidade, podia? Era milagre do mesmo jeito. Jesus podia ter encontrado ela no meio da cidade, era milagre do mesmo jeito. Não, Jesus vai encontrar ela na saída, no limite. Porque ela vem caminhando e ela está dizendo: até aqui tá, depois daqui não tem mais jeito. E sabe por que Jesus encontra ela no portão da cidade? Porque aonde termina o nosso limite, começa o trabalhar de Deus. Isso, glorifica Jesus. Aonde termina o teu limite, começa. Porque aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz nada. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não age. Agora ele diz: aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Porque tem vitórias que eu dizia: por que Deus não me abençoou antes? Por que Deus já não me deu a vitória? Deus está dizendo: eu estou testando os teus limites. Quando tu achar e dizer que não tem mais jeito, não dá mais, aí Deus diz: senta aí que agora quem vai trabalhar sou eu. Senta aí, porque quem vai na peleja sou eu. Quem acredita, não, eu vou provar na Bíblia, vou provar na Bíblia. Israel está diante do mar vermelho, atrás vem Faraó, do lado é deserto. Aí o povo dizendo: e agora o que é que vai ser de nós? Aí Deus pega Moisés e diga para o povo que marche, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Quando o povo diz: não tem mais para onde ir, Deus está dizendo, parece que Deus está vendo Deus dizer assim: senta aí, que agora é eu que vou começar a trabalhar e vou mostrar que eu sou Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é que Deus te esqueceu, Deus te abandonou. Deus está dizendo: eu estou no controle da situação, e quando tu achar que não tem mais jeito, aí eu começo a trabalhar para que a glória seja de Deus e do nome do Senhor Jesus. Aplaude e glorifique a Deus. Jesus encontra ela no portão da cidade. Quando Jesus encontra ela no portão da cidade, o texto diz assim: e vendo-a,
o Senhor. O que Jesus fez? Viu ela. Quando o texto diz vendo-a o Senhor, porque tem momentos da nossa vida que a dor é tão grande, a luta é tão grande. Quem é que já não fez essa pergunta? Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Mas o texto diz vendo-a o Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus nessa noite disse e te trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, porque eu estou te vendo. Aí você vai dizer: pastor, o que é que significa isso? Só que quando o texto da Bíblia fala que Jesus está vendo, ele está dizendo: eu estou no controle da situação. Isso, tem gente que entendeu e deu glória a Deus. Se está vendo, é porque ele está no controle da situação. Ele falou para os discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado. Eu vou ali no monte dar uma oradinha e já vou. E a Bíblia diz que lá do alto do monte o mestre observava os discípulos remando o barco lá no mar. E quando ele viu que os discípulos remaram a noite toda, mas não conseguiram sair do lugar por causa da tempestade, Jesus vendo, a Bíblia diz, desceu e foi ter com os discípulos caminhando por sobre as águas. Jesus deixou os discípulos ir, mas quando ele viu que não tinha mais jeito, ele estava observando. Você está entendendo? Deus está vendo esse problema, Deus está vendo essa luta, está dizendo: eu estou no controle, e quando fugir do teu controle, eu venho ao teu encontro para te dar vitória e para te dar solução. Se tu acredita nisso, glorifica e exalta o nome desse Deus. Eu preciso correr para terminar. Jesus viu, significa que Deus está no controle da situação. Mas quando Jesus vê ela, o texto diz assim: ele moveu-se de íntima. Eu já expliquei aqui, é com, né? É junto. Paixão, sentimento. A palavra compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Quando Jesus olha para ela, Jesus vai sentir a dor daquela mulher. E tem momentos que a gente acha que Jesus não está entendendo nada do que a gente está vivendo. É verdade? Glória a Deus, aleluia. Mas entenda que quando Deus te entende quando você chora, Deus te entende quando você geme, Deus entende quando você está sofrendo, quando está doendo, quando está machucando. Aleluia, Jesus. É por isso que Jesus vem em carne. Você sabe por que Jesus vem em carne? Primeiro, para nos salvar. Segundo, para nos entender melhor. Porque se você perguntasse, falasse para Deus: eu estou com dor, Deus não ia saber o que é dor, porque Deus nunca sentiu dor. Se você falasse para Deus: eu estou com fome, Deus não ia saber o que era fome, porque Deus nunca sentiu fome. Se você se dissesse para Deus: eu estou cansado, Deus não ia entender o que era cansaço, porque Deus nunca se sentiu cansado. Mas é por isso que Jesus veio, para nos entender melhor. Tu não entendeu? Eu vou te explicar. Como homem, ele sentiu sono e cansado, porque depois de pregar o dia inteiro, ele entra no barco, pega um travesseiro, deita na proa do barco e ele dorme um profundo sono. Mas como Deus, ele é descanso para nossa alma, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, ele sentiu fome quando, tendo jejuado 40 dias e 40 noites no deserto, o texto diz: e Jesus teve fome. Mas como Deus, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Como homem, ele sentiu sede quando na cruz do Calvário ele disse: tenho sede, e deram para ele uma esponja molhada em vinagre e vinho e deram para ele beber. Mas como Deus, ele diz: eu sou a fonte da água da vida, e aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ei, labacantarai a sanda. Deixa eu te dizer mais. Como homem, ele foi levado como cordeiro mudo diante do seu
desafiadores, não abriu a sua boca e nem ouviu a sua voz, mas como Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. Como homem Ele foi morto e reviveu, mas como Deus Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantos crê que Ele está aqui? Ele te entende, Ele te compreende e tem vitória para a tua vida. Aplaude e glorifique ao nome desse Deus. Aleluia. Como homem Ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, mas como Deus Ele diz: eu vou para o Pai vos preparar morada e virei outra vez para que estejais comigo. Quantos creem que Jesus está aqui? Eu encerro aqui. Quando Jesus sentiu a dor dela, Jesus diz: não chores. Quando Jesus diz não chores, Ele está tentando o quê? Consolar aquela mulher. Só que com Jesus vinha uma grande multidão. Aonde estava essa multidão com Jesus? No monte. E o que Jesus estava pregando no monte? Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Só que lá Jesus está ensinando a teoria, e às vezes na teoria a gente não entende nada. A mesma multidão que ouviu Jesus falar bem-aventurados que choram, porque é uma palavra contraditória, porque a palavra bem-aventurado é feliz são os que choram, porque serão consolados. E o povo diz: como pode ser alguém feliz quando chora? Agora lá embaixo Jesus está ensinando na prática. Tu não entendeu? Aquilo que tu não aprende na teoria, Deus vai permitir tu passar para aprender na prática, que a palavra de Deus é inerrante e ela é fiel para se cumprir na minha e na tua vida. Quem acredita, diga glória a Deus. Irmão, fica de pé. Eu não terminei a mensagem, porque eu tenho a ceia, porque eu ainda aqui ia falar do milagre. Isso que eu peguei cedo, meu Deus. Mas outro dia eu finalizo, porque Jesus toca no esquife e ressuscita o morto. Quando Ele devolve para a mãe, eu vou deixar só citar que você leva para casa. Quando Jesus faz o milagre vai gerar 3 coisas naquela multidão. Quantas coisas? Primeiro, temor. Segundo, glorificação a Deus, porque o texto diz assim: e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a terceira coisa, propagação do Evangelho, porque o milagre não é para mim andar de nariz empinado nem peito estufado pensando que eu sou melhor do que ninguém. O milagre de Deus, aquela multidão que andava sem Jesus olhou e disse: agora Deus existe, Deus é verdadeiro. Glória a Deus. E começaram o quê? Glorificar a Deus. A tua vitória é para você glorificar a Deus. E terceiro, a fama dele correu por toda a vizinhança. Aquela multidão que andava sem Jesus, agora passa para o lado de Jesus e sai de porta em porta dizendo: tem um homem aí chamado Jesus de Nazaré, que aonde ele passa, milagre acontece. Deus vai fazer milagre na tua vida para você ter temor, glorificar a Deus, e aonde você passar, fale daquilo que Deus fez na tua vida. Amém? Levante a sua mão para o céu. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela tua santa e imutável por palavra. Nós te glorificamos, te exaltamos e damos glória para ti. Obrigado, porque eu creio, Senhor, que quem nos viu com a mão na alça do caixão vai ter que ver nós como milagre na palma da nossa mão, em nome de Jesus. Amém? Aplaude, glorifica e exalta esse Deus. O horário não permitiu, viu, irmãos? Mas o mesmo trajeto que aquela mulher fez segurando o caixão, foi por isso que eu falei disso. Ela fez agora carregando o filho vivo. Então quem te viu vir para esse culto com a mão na alça do caixão para enterrar o teu sonho, vai ter que te ver voltar para casa com um sorriso no rosto, dizendo: o que aconteceu na vida dele? Ele voltou diferente, porque tu vai voltar com o milagre na palma da mão. Aplaude e glorifica Jesus. Toma o teu assento. Amém? Irmãos, rapidinho, em nome de Jesus.